Uma pessoa vai lá e pede pra você, vai lá roubar um dinheirinho pra mim, ninguém vai ver. E daí você tem que pensar, será que eu faço o que aquela pessoa está falando para mim? Ou será que eu faço o que Deus faria? Então você tem que pensar assim, Deus nunca fez uma coisa errada. Então você sempre tem que pensar, Deus é um homem muito bom. E todas as suas decisões, pense nele antes de fazer qualquer decisão. Então é isso. Boa noite. Meu nome é Theo e primeiramente eu queria agradecer a Deus, o Ramon e a Kayla por essa oportunidade de compartilhar a minha palavra com vocês. E eu vou falar a minha palavra que está lá em Isaías 65:24. Antes mesmo que me chamem, eu os atenderei. Antes mesmo que acabarem de falar, eu responderei. E eu queria falar com vocês hoje sobre a nossa intimidade com Deus. Alguém aqui já ouviu a voz de Deus? Alguém aqui já teve uma experiência com o Espírito Santo? E eu queria falar o meu testemunho que aconteceu comigo recentemente. Logo depois da igreja, eu cheguei e fui pro banho. E eu coloquei meu louvor. E aquele louvor era Deus não está morto, vivo ele está. E naquele culto, o Ramon nos ensinou sobre como as posições de louvar. E ele ensinou que erguer assim as duas mãos, quando você está em um assalto, por exemplo, você está se entregando, pega tudo. E eu fiz isso a Deus, eu falei, eu estou me entregando, pega tudo, Senhor. E naquele momento, eu comecei a louvar a Deus, orar, eu me ajoelhei. E eu vi o Deus falando comigo, você vai ser usado, você vai ser usado. E eu acho aqui que todos vocês podem ter essa experiência. Mas para isso vocês têm que buscar a Deus. Vocês têm que ler a palavra, orar, conversar a Deus e daí assim vocês que podem ter uma experiência como a minha. Toma essa chupaletada então, hein? Gente, muito obrigado. Esses são os nossos juniores representantes dessa noite. Uma salva de palmas para eles. Eu queria pedir para os juniores que vamos lá no nosso local de aprendizado, por gentileza. E queria chamar nosso pastor Ronald Berg com a mesma animação. Nossa, que legal. Espera aí, só um pouquinho. Só para ficar mais animado. Não, mentira. Gente, boa noite para vocês. Que delícia, né? Ver essa gurizada se expondo, né? Tremendo, de nervoso, mas não fugindo da raia. Que a gente possa incentivar os nossos pequenos, como Jesus disse, deixe vir a mim os pequeninos. E vamos fazer isso, vamos continuar fazendo. Qual é o nome da nossa série? Caçadores de Tesouros. A nossa proposta com essa série é fazer com que cada um de nós viva de uma maneira consciente de que aquele filme do Gladiador é profético, é bíblico, aonde temos como é que é o nome dele? Não, Russell Crowe é o ator, que era o personagem, Maximus, e ele está no cavalo dele, passando por toda a tropa, e ele gritava assim, o que nós fazemos na vida ecoa pela eternidade. Que frase profética, que frase verdadeira. E nessa série o que nós queremos fazer é aprofundar esse assunto, é fazer com que a gente viva a vida de uma maneira muito consciente, não como alguém que sai dando socos no ar, mas como alguém que sabe que está escrevendo uma história. E isso está sendo registrado
pelo nosso Deus Todo-Poderoso, Todo-Amoroso, e Ele quer ver você caçando os tesouros, indo atrás daquilo que realmente é importante, deixando de lado aquilo que passa, mas correndo atrás daquilo que é eterno, porque nós entraremos na presença de Deus e as nossas obras vão nos acompanhar. Semana passada eu já determinei que todos os pregadores vão ter que fazer aula de canto, né, para poder pregar, porque a Juliana arrasou, né? Foi muito legal, foi muito bacana, né? It's now or never, 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 no, né? Mas eu gostaria de trazer para vocês algumas passagens bíblicas, e nós vamos ler bastante hoje. Eu vou abusar do meu pessoal da mídia. Estão prontos? Está preparado? Então vamos lá. Profecia. Existem algumas coisas escritas a respeito de você e de mim, e a respeito de nós, e a respeito da raça humana. Está tudo escrito. E é importante que a gente tome conhecimento. Falando em tomar conhecimento, viu o Rogério ali mexendo na camisa. Vamos, os homens aí, vamos aplaudir a costela de chão? Foi show de bola. Foi muito bom. E o Flávio, cadê o Flávio? Tá aí o Flávio, vamos aplaudir o Flávio também. Meteu a mão na massa, né? Aliás, homens, nós temos uma foto que é para ser praticada na segunda-feira, beleza? Você que tirou essa foto vai se lembrar deste assunto. Quem não tirou a foto, não tem nada a ver com você, então esquece. Valeu? Vamos lá, profecia. É importante termos conhecimento da nossa finitude e eternidade paradoxal. É muito importante você parar e pensar sobre isso. Você tem um fim, mas você é eterno. Não importa quem você seja, você vai viver eternamente. E eu gostaria de ler para vocês aqui Hebreus 9, 27 e 28. E me perdoe você que está nos visitando hoje, nós vamos ler muito a Bíblia hoje, para que não seja simplesmente uma pessoa falando o que ela pensa, ok? Eu vou transmitir para você o pensamento da palavra de Deus. Diz assim, Hebreus 9, 27 e 28. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Você aguarda Jesus para a sua salvação? Isso é importante. Mas é importante para você saber que a gente morre uma vez só, mas a gente deve viver todo dia. Eu quero que você viva todo dia consciente de que aquilo que você faz ecoa por toda a eternidade. Você está escrevendo a sua história, a sua eternidade, e Deus está registrando tudo aquilo que você faz através do seu corpo. A vida, ela é linda, a vida é maravilhosa, e nós devemos viver a vida pensando na eternidade. Valeu, Duda. Então eu quero trazer aqui para você alguns pensamentos, alguns conceitos, algumas verdades que o Senhor Jesus deixou escrito para nós e deixou ensinado aos seus discípulos e apóstolos, e isso vem sendo passado de geração em geração e chegou até nós 2000 anos depois. O primeiro juízo é sobre a salvação. Existe um momento aonde nós vamos ser julgados, e este juízo ele vai falar a respeito da sua salvação ou não. Então haverá esse grande momento, e se você já leu Apocalipse, você talvez se lembre de várias situações onde isso é mencionado, e nós vamos ler algumas delas na sequência. O objetivo primário, porém, de nós nos aproximarmos de Jesus é a salvação das nossas almas. E aqui um grande amigo de Jesus escreveu uma carta, e graças a Deus essa carta foi preservada, e ela chegou até nós.
E graças a Deus ela foi preservada na sua originalidade. Muito fiel àquilo, extremamente fiel àquilo que estava escrito e foi resgatado nos seus pergaminhos, nas suas cartas. E diz assim, 1 Pedro 1, versículos 3 a 9. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Está dando microfonia? Dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservado nos céus. Consegue baixar ali um pouquinho ou eu estou fazendo uma coisa errada aqui? Não? Então vamos lá. Reservado nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. É através da fé, através daquilo que Jesus Cristo fez na cruz, e você crer nisso, é que você tem a salvação. Mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Quem passa por provação aqui de vez em quando? Nós passamos. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, a nossa fé tem valor e ela vai ser confirmada no nosso dia a dia, na nossa vida. E esse valor é muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Redunde em louvor, glória e honra. Louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, alguém já viu Jesus aqui? Nós não vimos. A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O que é que você daria pela sua alma? Quanto você pagaria como resgate por sua alma? Eu te digo que você não teria condições de reunir riqueza suficiente, ainda que você roubasse de todo o universo, essa riqueza. Ainda assim não seria suficiente para você conseguir ter a vida eterna em Deus. Porque Jesus Cristo pagou o preço por você e por mim. E é mediante a fé em Jesus. E isso tem que ficar muito claro. Se você crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele morreu no teu lugar e ressuscitou, você tem a vida eterna. Isso é uma promessa e Deus não é homem para mentir. Agora é importante, nesta caça ao tesouro, deixar claro o seguinte, Efésios 2, versículos 8, 9 e 10, que nós não somos salvos por obras. Nós somos salvos pela fé. Fé no quê? Na obra que Jesus Cristo fez na cruz. Não basta crer que fazer o bem, fazer caridade, vai te dar a salvação. Não basta crer nisso. Você tem que ter fé em Jesus. Você tem que acreditar naquilo que Ele fez por você. E olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. Pois vocês são salvos pela graça. É um presente de Deus, mas é por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém fique se achando. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes, para nós as praticarmos. Então, caçadores de tesouros não tem nada a ver com salvação. Tem a ver com você viver de certa forma que afete como será a sua vida eterna. E nós temos que ser sábios na maneira que vivemos sobre a terra. Então Paulo está falando aqui, olha, a salvação não é por obras. Não tente comprar a salvação com boas obras. Simplesmente a obra é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É isso que te dá a salvação. Mais nada pode te salvar. Vamos avançar então sobre esse galardão, sobre essas recompensas. E Jesus, um tempão atrás,
ele se encontra com João. Ele estava numa ilha isolado, numa ilha de Patmos, totalmente isolado de todos. E Jesus aparece para ele e traz algumas revelações a respeito dos últimos dias que estão por vir. E diz aqui em Apocalipse 1, versículo 3, o seguinte: por que é importante a gente ler Apocalipse? Olha só a promessa que tem aqui: felizes, bem-aventurados, aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Felizes, aqueles que leem. Bem-aventurado, é uma coisa boa você ler o Apocalipse e ouvir as palavras. Hoje nós vamos ler, hoje nós vamos ouvir sobre o Apocalipse, e eu vou ler algumas coisas aqui do Apocalipse, e nós devemos nos considerar felizes. Uau, que coisa fantástica que eu vim aqui hoje, porque eu estou ouvindo uma palavra profética que veio direto de Jesus. Não foi um profeta fantástico que veio sobre a terra, foi o próprio Jesus que vem e se manifesta e declara coisas que vão acontecer no fim dos tempos. E você vai ouvir isso, e Jesus está dizendo: você é feliz, você vai ser abençoado por ouvir o que você está ouvindo hoje. Filipenses 2, versículo 12, diz para a gente desenvolver a nossa salvação. Olha só: assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Sabe, é viver a vida de uma maneira que você está consciente de que os olhos do Senhor estão te acompanhando. Não para te pegar no erro, mas para te incentivar no caminho de desenvolver a salvação. Tem uma palavra que fala assim: pedi, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Quando você sai na tua empresa ou na sua família e você busca por um erro, você literalmente encontra. E a palavra se confirma: buscai e achareis. O que é que Deus está buscando? Ele está buscando, olhando sobre a terra, procurando pessoas que têm o coração totalmente rendido a Ele. Ele procura por isso, e Ele vai achar? Vai. Porque quem procura, acha. Quem procura sarna para se coçar, acha. Quem procura por problemas, acha. Quem procura por virtudes no seu irmão, na sua vida, na sua família, acha. A maneira que a gente vive sobre a terra, é necessário ter consciência de que Deus está olhando para você e para mim, buscando encontrar em você as bênçãos, buscando encontrar em você a virtude, buscando encontrar em você uma postura correta, buscando encontrar em você a santidade, buscando encontrar em você, e Ele vai achar. Mas nós temos que ter consciência disso todo dia, e cada vez mais, porque isso é desenvolver a sua salvação. Você está colocando qualidade em cima de qualidade, futuro melhor em cima de futuro melhor. É como treinar. Se você faz isso consistentemente, a sua saúde melhora, o percentual de gordura diminui, a musculatura aumenta, tudo fica melhor. Deus está procurando, Ele está com os olhos, e o escritor aqui está dizendo: desenvolva a tua salvação, viva a vida com temor e tremor, seja consciente de que Deus está prestando atenção em você, seja consciente, ande, como a Gabi falou, né? A Bia falou assim, procure saber o que Deus quer, faça o que Ele quer, e não o que os teus amigos querem. Você vai temer a quem? Você vai querer agradar a quem? É isso que o apóstolo está falando. Desenvolva a tua salvação, se aproxime do teu Deus. A salvação vem pela fé, mas o galardão vem pelas obras. Em Efésios 6:8 diz: porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar. Não importa quem você seja, seja escravo, seja livre. Não importa a sua classe social, não importa
a sua cultura, não importa o seu passado, o seu futuro, não importa. Você e eu, nós vamos receber a recompensa pelo bem que nós praticarmos. O apóstolo Paulo continua falando em 1 Coríntios 3, conforme a graça, versículo 10, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. A Juliana trouxe esse texto domingo passado, e assim, nós temos que saber que nós temos a liberdade de construir sobre Jesus do jeito que a gente quiser, mas o que nós estivermos construindo vai ser experimentado. A fundação é Jesus, mas a maneira que a gente constrói em cima dessa fundação precisa conseguir suportar a pressão do dia a dia, precisa conseguir suportar a pressão da sociedade, precisa conseguir suportar a pressão do inimigo, precisa conseguir suportar o fogo depurador do próprio Deus. A maneira que a gente vive sobre a terra exige consciência, exige uma presença de espírito, para que a gente esteja sempre medindo se o que eu estou fazendo agora vai gerar bons frutos, ou se eu vou ter que me arrepender depois daquilo que eu estou fazendo agora. Eu preciso pensar, eu preciso desenvolver a minha salvação, eu preciso construir a minha eternidade, porque eu não quero que você e eu entremos na presença de Deus eterno, sem qualquer coisa para nos seguir na presença dEle. Apocalipse fala que as nossas obras nos seguirão ao entrarmos na presença de Deus. A eternidade aguarda você junto com as tuas obras. Como é importante a gente se envolver nas coisas da igreja. Como é importante a gente se envolver em fazer o bem na sociedade. Como é importante a gente se envolver em fazer uma boa empresa, que tenha uma boa política, que saiba cuidar do meio ambiente, que saiba cuidar da sociedade, que saiba prosperar, que saiba trazer mais e mais empregos. Como é importante isso. Como é importante a gente não imaginar que ser um bom cristão é ser simplesmente uma pessoa que vem na igreja todo domingo. Gente, isso aqui é um encontro para a gente celebrar a Deus, ouvir uma palavra e a gente sair para o campo missionário lá fora e fazer a vida cristã acontecer de fato lá. E a gente poder ser um bom exemplo, um bom testemunho, um bom embaixador de Jesus. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre a gente viver então de uma maneira consciente. E na sequência, na segunda carta dele para os Coríntios, capítulo 5, versículo 10, ele diz, avisando a você e a mim, pense que você está naquela época recebendo esta carta, e o apóstolo Paulo envia essa carta, e alguém da igreja, como eu, pega essa carta e lê para a igreja toda. E ele disse o seguinte, para você e para mim, e a gente está recebendo essa carta agora. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Este veículo que caminha sobre a terra tem que pagar um certo aluguel pelo ar que ele respira, pelo chão que ele pisa. Tem que pagar por isso. E aquilo que a gente faz com a nossa vida, com o nosso corpo, através do nosso corpo, seja ferindo alguém, seja abençoando alguém, tudo isso está sendo registrado. E nós vamos receber a recompensa daquilo que nós fizermos. É claro que existe o perdão, é claro que existe, mas quando a gente fala sobre galardão, nós estamos falando sobre uma recompensa, é como se fosse uma meritocracia. E isso existe no reino de Deus. E o apóstolo Paulo está falando bem claro.
quer sejam boas, quer sejam más. As coisas que fizermos com nossos recursos, com os nossos talentos, como a Júlia falou sobre a parábola dos talentos. Um recebeu 1, outro 5, outro 10, outro 2, outro 5. Cada um de acordo com a sua capacidade. Como nós lidamos com essas coisas que nós recebemos, Deus está avaliando. E nós vamos prestar conta dessas coisas. Ah, pastor, mas eu já fiz tanta coisa errada. Ótimo, agora pare de fazer e comece a construir a sua salvação. Tem tempo. Tem tempo de você desenvolver a sua salvação. De você construir uma vida maravilhosa que você vai amar. Como é importante a gente saber que Jesus nos faz uma nova criatura nele. E todo o passado é apagado. E dali para frente a gente pode escrever uma história fantástica. Mateus 25, 21 diz assim: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Você e eu recebemos coisas e Jesus espera a nossa fidelidade. Ele espera a nossa dedicação, Ele espera o nosso empenho naquilo que Ele nos deu. Tudo aquilo que você recebeu, que é bom, veio do alto. Toda boa dádiva vem do alto. Vem do Pai das luzes. Deus, Ele entregou para você e para mim coisas boas. Todos nós recebemos coisas boas. E Ele quer que você e eu usemos essas coisas boas para escrever uma história fantástica de abençoar toda a raça humana, de levantar o nome de Jesus perante as pessoas. Então o primeiro juízo fala a respeito da nossa salvação e introduz o retorno de Jesus e introduz o milênio aonde Jesus vai reinar sobre a terra junto com você e eu. Nós vamos reinar com Jesus sobre a terra por 1000 anos. E você e eu vamos governar sobre a terra com esse galardão, com essa recompensa. As cidades, existe uma passagem que fala, você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre muito. Receba aqui 5 cidades para você governar. Haverá uma administração, haverá uma gerência de toda a nossa sociedade aqui na terra. E Jesus vai mostrar como é que se faz. Mas Ele vai levantar pessoas para estarem junto com Ele, liderando esse milênio. Por isso que é importante a gente ler a palavra de Deus, porque isso tudo está escrito lá. E eu sei que explode com a nossa mente, mas passo a passo vai lendo, vai se expondo, e daqui a pouco você, entendi. O apóstolo Paulo fala sobre isso aos Tessalonicenses, e Jesus fala sobre isso nos seus evangelhos, e também fala no Apocalipse. E aqui eu vou ler sobre o segundo juízo, Apocalipse 2, 11. Então existe um primeiro juízo, aonde ele vai dizer se você é salvo ou não. E aqui vem o segundo juízo. Apocalipse 2:11 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Esse é o segundo juízo. É a segunda morte, aonde todas as coisas finalmente estão totalmente encerradas. E eu vou desenvolver um pouquinho esse assunto com você. Apocalipse 20, versículo 6, repete: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele os 1000 anos. Esse assunto futurista é muito comum na igreja primitiva. Por isso que Jesus fala assim: bem-aventurado aquele que lê, porque isso faz com que a gente comece a pensar um pouquinho mais sobre a eternidade. Comece a pensar um pouquinho mais sobre como vivemos agora, porque isso vai afetar a minha eternidade. Quando a gente começa a deixar esse assunto
do fim dos tempos entrar dentro de nós, a nossa vida começa a ser moldada como um homem sábio que pensa e projeta a sua vida para 5 anos, 10 anos, 1000 anos e eternamente. Quanto mais sábio você for, mais longe você projeta a consequência das tuas ações. Quanto mais consciente você tem de que você é finito, mas você nunca vai morrer eternamente, você começa a viver de uma maneira mais consciente. Você que entregou a vida para Jesus, o Espírito de Deus está falando assim: ei, vamos melhorar, vamos intensificar, vamos viver com intensidade, vamos nos envolver cada vez mais, porque isso é bom para você. Eu preparei esse estilo de vida para você viver isso, e isso vai ser bom para você no futuro. Ouça o que eu estou dizendo, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Foi o recado de Jesus para 7 igrejas, nessa fase do Apocalipse, aonde ele se revelou para o apóstolo João. Após os 1000 anos do reinado de Jesus conosco sobre a terra, Apocalipse 20, versículo 14, diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. O segundo juízo é o fim de todo mal e de todo malfeitor. Em Tessalonicenses nós temos a orientação do apóstolo Paulo da seguinte maneira. Ele fala assim: eu não quero que você, que já perdeu algumas pessoas na sua família, que já morreram e foram sepultados, eu não quero que você perca a esperança, porque o Senhor Jesus prometeu que Ele voltará. E essas pessoas que já morreram em Cristo, quando Jesus voltar, naquele último som, naquele som da trombeta, com a voz do arcanjo, Jesus descerá sobre a terra. E aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, mas somente os que morreram em Cristo. Aqueles que morrem sem Cristo não ressuscitam nesse momento. Eu sei que eu estou trazendo uma feijoada aqui, um negócio pesado para você, mas é para você se alegrar, porque as pessoas que já morreram em Cristo, elas vão ressuscitar primeiro. Jesus vai descer naquele 6º selo, lembram-se que eu falei? Jesus descerá, e os que morreram em Cristo vão ressuscitar, e nós, os que estivermos vivos, vamos ser transformados, e a gente será arrebatado, e a gente vai se encontrar com Jesus nos ares. Haverá uma grande celebração, um grande momento, onde a gente vai ver a nossa fé finalmente sendo concretizada, materializada. Literalmente, aquilo que é espiritual se materializa. E eu quero incentivar você a viver uma vida que construa a tua salvação. E é importante nós anunciarmos o Evangelho a toda criatura, porque esse é o momento. O momento agora é de anunciar a salvação, o Evangelho das boas novas a toda criatura. É pregar as boas novas para os nossos amigos, para os nossos inimigos, para quem quer que seja. Essa fase da vida ainda é uma fase da graça de Deus, aonde aqueles que cospem em Cristo, ainda assim Jesus se limpa e diz: vem cá, eu sei que você não sabe o que você está fazendo, vem cá, deixa eu amar você. Volte para mim, venha para mim, eu quero cuidar de você, eu quero te dar a vida eterna. Essa é a hora onde todo e qualquer pecado, Jesus vem e diz: eu sei que você não sabe o que você está fazendo. Venha, volte, venha, fique comigo, não se afaste de mim, eu tenho a vida eterna para te dar. Essa é a fase onde Jesus perdoa, essa é a fase onde Jesus ama, essa é a fase onde nós devemos nos expor ao ridículo, botar a cara a tapa e dizer assim: eu creio que Jesus Cristo me salvou. Ah, você é um ridículo, mas eu continuo crendo, ridículo ou não, Jesus me salvou. E Ele tem isso para você também. E aos poucos a gente vai
convidando, a gente vai evangelizando, a gente vai contando as nossas experiências, por menores que sejam. Que experiência fantástica do Theo. Entrei no chuveiro e... Pode roubar tudo, leva tudo, Deus. Por que nós temos dificuldade de fazer isso? É o orgulho, que não permite a gente se render, não permite a gente compartilhar uma pequena experiência que a gente teve. Olha, eu estava lendo a Bíblia esses dias aí, e eu chorei. É uma experiência. E o Espírito Santo vai pegar essa verdade que você teve com Ele, e Ele vai transformar isso num testemunho para a pessoa que está te ouvindo. Não despreze as pequenas coisas. Deixe o Espírito Santo usar você. Essa é a fase aonde o sexto selo não foi aberto. Essa é a fase de você anunciar, de você construir a tua salvação, de você desenvolver a tua salvação, compartilhando, por exemplo, as tuas experiências com Deus. Vale a pena. Mas a palavra de Deus fala assim, agora eu vou tocar o terror, né? Mas a palavra de Deus fala assim, que vai chegar uma hora, vai chegar um momento em que Jesus vai se levantar como um bêbado depois de um porre de vinho. E ele vai gritar e ele vai urrar. E aí acabou. Aí acabou a paciência. Deus, ele é longânimo, mas tem um momento que ele não é mais. Nós estamos na fase ainda dentro do longânimo. Nós ainda estamos conseguindo dizer não quero e ser teimoso. Mas um dia isso vai parar. Um dia o fim virá. E nós temos que ter consciência de que o futuro a gente constrói agora. Eu quero incentivar você a perceber que ler a palavra de Deus faz bem para o seu futuro. Tratar bem a sua esposa, o seu esposo, faz bem para o seu futuro. Ser firme com os filhos faz bem para o seu futuro. Amar os seus filhos faz bem para o seu futuro. Pagar os funcionários em dia ou até antecipado faz bem para o seu futuro. Pagar os impostos faz bem para o seu futuro. Clamar a Deus para que tire os corruptos desse país faz bem para o seu futuro e para o seu presente. Faz bem você fazer o bem. Faz bem você praticar as boas obras que foram preparadas para você lá na eternidade, lá no princípio, antes de existir qualquer coisa. Deus preparou boas obras para você caminhar nelas, para que você possa colher um futuro fantástico, um futuro maravilhoso, uma eternidade de galardão, de recompensa. E com isso eu quero deixar na sua mão essa sede, essa fome de se aproximar do Deus Todo-Poderoso, que foi capaz de abrir mão do seu filho por você. Porque assim, a gente tem essa palavra amor muito desgastada, né? Eu amo você, mas eu não tenho a menor vontade de ficar com você, de estar com você, passar o dia com você. E eu acho que eu vou ter um pouco de ousadia e dizer assim que Deus ama você, mas Ele gosta de você. Ele gosta de passar tempo com você. E Ele quer passar o dia a dia com você e te ajudar a construir a tua eternidade. Te ajudar a se aproximar dEle para o teu próprio benefício. Uma das coisas que eu aprendi é que quando Deus ele é tão fabuloso que Ele faz questão que nem o nome dEle seja exaltado, mas Ele diz, não, louve o meu filho. Exalte o meu filho. Encha os céus com adoração ao nome do meu filho. Ame o meu filho. Se prostre diante do meu filho. A tal ponto de Deus falar assim, não fale comigo sem você usar o nome do meu filho. Não chegue na presença de Deus, Deus, me ajuda aí, homem de cima. Não.
Ele te orienta a fazer da seguinte maneira: Pai, em nome de Jesus, eu te peço, me ajude. Porque é o nome de Jesus que te leva até Ele. Nenhum outro nome vai te levar até a presença de Deus. Não tem como. Não tem como você se aproximar de Deus sem Jesus. Vai agradecer, vai pôr uma coisa na sua boca, agradeça a Deus, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, porque a oração santifica o alimento.